Hoje estamos numa área de café, esta tradicional e importante cultura da nossa agricultura, tanto para a produção nacional quanto para a exportação, e que também para ela nós temos algumas situações importantes dentro do manejo, e uma delas é o manejo de plantas daninhas. Por ser uma cultura perene e também pela necessidade de nós mantermos um espaçamento entre as fileiras de café, nós geramos ou criamos um espaço que pode ser utilizado pelas plantas oportunistas, no caso aquelas plantas que podem afetar a produtividade do café. No caso dessa cultura especificamente, nós não precisamos fazer um controle efetivamente em toda a área, mas principalmente na área de projeção da copa, onde nós devemos manter limpo, seja utilizando estratégias químicas ou estratégias mecânicas, como o mulching, a palha, para evitar mato competição na fileira do café. Na entrelinha, nós temos que podemos manter o sistema limpo, utilizando cultura de cobertura, né? Ou mesmo utilizando aqui, no caso, a capina, a varredura, como a gente observa nessa imagem. Se a gente for observar já nessa outra situação aqui, o que a gente tem? A gente tem o cultivo intercalar de uma espécie. Então, se vocês olharem aqui, nós temos as fileiras de café e entre o café nós temos a mucuna, uma planta de cobertura que vai fixar nitrogênio e, acima de tudo, também vai proteger o solo, diminuindo o fluxo de emergência da planta daninha. Se vocês observarem mais aqui na frente, nós temos essa diminuição do fluxo, principalmente pela presença da cobertura de solo, ou seja, a proteção do solo, sombreamento, que vai diminuir o fluxo de emergência. Vocês podem observar aqui que onde eu tenho a cultura, eu praticamente não tenho plantas daninhas e também vai protegendo, né, da infestação até próxima à base da planta da cultura. Vejo que é onde eu já tenho uma falha nessa cobertura, a presença de plantas daninhas. A gente vê aqui o caruru, vê o próprio capim amargoso presente na área, ou mesmo o capim arroz. Se vocês olharem aqui, capim arroz, mas aqui ao lado o capim amargoso, e aqui vocês têm a presença de caruru. Então, essa área aqui faltou cobertura, ou seja, não houve a planta de cobertura, a planta de cobertura não se desenvolveu, e nós temos a presença da planta daninha. Então, a utilização de cultura de cobertura é uma importante estratégia para diminuir a presença das plantas daninhas na entrefileiras do café. Além das culturas de cobertura, nós também podemos utilizar algumas culturas de interesse econômico. Por exemplo, a própria soja pode ser cultivada, e aqui a gente tem uma área onde foi cultivado amendoim, né, já colhido esse amendoim, né, como uma forma também de você proteger o solo e também gerar uma produção, uma receita para a propriedade. Então são estratégias que a gente pode utilizar para ter, na verdade, uma área limpa da presença de planta daninha, ou com menor presença de plantas daninhas, com menor dependência da utilização de herbicidas, e acima de tudo a gente ter uma condição boa em termos de desenvolvimento da cultura do café e uma elevada produção.